Oi, gente, estamos de volta aqui e hoje vamos falar sobre certificações municipais. Já falamos sobre isso aqui no nosso canal, mas hoje em forma de aula. Nós vamos trazer o passo a passo aí, visível para você que deseja adquirir essa certificação, chamada todo o Brasil aí de COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social. Eu sou de Guarulhos, São Paulo, aqui a gente chama de CMAS, mas é a mesma coisa. E se você é uma organização do terceiro setor que atua na política pública da assistência social, você precisa adquirir essa certificação, que é o guarda-chuva, para que você seja habilitado a desenvolver o trabalho dentro da organização. E depois você vai se especificar na certificação que você atua. Se é com crianças, CMDCA, se é com idosos, CMI ou CMDPI, dependendo da região. Ok? Vamos lá ao embasamento, o porquê de obter essa certificação e de onde ela vem. Existe uma resolução nacional, que é do Conselho Nacional da Assistência Social, número 24, de 16 de novembro de 2006, que define as diretrizes para essa estruturação, funcionamento e fortalecimento dos conselhos da assistência social. Então, existe um conselho, a função do conselho é ser deliberativo, fazer o acompanhamento, e fortalecimento aí do trabalho da assistência social desenvolvido nas regiões. E aí, fortalecer esses conselhos, incluindo o COMAS, né, que é o Conselho Municipal da Assistência Estadual, o Conselho Estadual da Assistência Social e o Conselho Nacional da Assistência Social. É uma resolução mais direta e específica sobre a composição dos conselhos, quem é, o que eles fazem, quem pode fazer parte ou não, as funções deliberativas e fiscalizatórias, a paridade entre o governo e a sociedade civil, ou seja, tem um percentual de governo participativo, tem um percentual de sociedade civil, isso é trocado a cada X períodos, a organização interna, a atribuição dos conselheiros e as regras para eleição e representação. É importante dizer que você, que é sociedade civil, que está representando a organização, tem todo o direito de participar das reuniões, para saber o que eles fazem, o que eles deliberam. A única coisa é que a gente não tem poder de voto se a gente não faz parte dessa paridade aí entre governo e sociedade civil, ou seja, se eu não sou membro direto e eleito do conselho, mas o conselho é aberto para todo mundo, então procure na sua região, no seu município, o calendário, entra no site, pesquisa, liga, vá presencialmente, para saber como que funciona o conselho, porque dessa forma você vai acompanhar a questão de atuação da pasta da Secretaria da Assistência, junto com os conselhos também, que se é essa função de deliberar e fiscalizar o trabalho realizado dentro do município, ok? Isso é muito importante. Bom, outras normas que também fundamentam o COMAS, né, o Conselho Municipal da Assistência Social. Embora a gente já tenha a resolução, ela seja principal, ele também se apoia na Lei Orgânica da Assistência Social, que é essa lei macro que direciona todo o trabalho da assistência, cria o sistema descentralizado, define a participação social como princípio e determina que cada município tem o seu conselho. Então, precisa ter. Se no teu município ainda não tem esse conselho, é importante que você faça essa provocação, vá até a prefeitura, converse na secretaria e tem. Precisa ter, é de lei. A NOB-SUAS, que é a norma de operação básica do serviço único da assistência social, norma operacional básica do SUAS, reforçando o papel dos conselhos, né, dizendo qual é o seu papel na sua gestão, as responsabilidades de planejamento, financiamento. Ele é embasado também na tipificação, que é a tipificação, é o serviço que vai definir como que vai ser atuado. Lembra-se que eu falei no vídeo anterior do edital de chamamento? Proteção se vai ser básica, que é preventiva, proteção se vai ser especial, que é de média complexidade, quando os vínculos ainda não foram rompidos, mas estão em risco, e proteção social especial de alta complexidade, quando os vínculos já foram rompidos. A resolução do CNAS, também 33
de 2012, que estabelece critérios de responsabilidade sobre o cofinanciamento. Então, aí é o embasamento legal, gente. Embasamento legal existe desde a esfera nacional à esfera municipal para que essa lei, esse conselho exista. E aí você quer obter essa certificação da assistência social. Como que a gente vai fazer o passo a passo para que a gente obtenha? E eu estou trazendo muita realidade aqui de Guarulhos, e isso não é padrão para todos os demais municípios. A lei ela é federal, mas ela vai especializando para cada município. O importante, ela não pode perder a sua essência principal, que é ser um conselho que acompanhe, fiscalize e delibere também as ações dentro da assistência social. Então, mas minimamente, de uma forma geral, para você dar entrada e se inscrever no CMS ou no Comas, você precisa ter um estatuto atualizado, é importante que tenha, e esse estatuto tem que estar atualizado de acordo com a Lei 13.019, conhecida como Mirosc também. O CNPJ precisa estar ativo, e precisa ter uns quinais. Os quinais são aqueles números de atuação que você tem lá, de que você está habilitado para atuar na assistência social. A ata de eleição precisa ter uma diretoria atual, um espaço físico adequado. Estatuto, CNPJ e ata são documentos de demanda jurídica e contábil. Se você não tem ainda esses documentos, é importante que você tenha para que você possa obter essa certificação. Se você não tem, entre em contato com a gente, chama a gente aqui, sinaliza, entre em contato, porque nós temos aí o Instituto Elas, nós temos a nossa advogada, nós temos a nossa contadora, para poder te dar suporte nesse aspecto, tá bom? Espaço físico tem que estar adequado, porque você está falando que você vai trazer pessoas que estão em situação de vulnerabilidades diversas. Pode ser socioeconômica, pode ser mental, pode ser familiar, enfim. E a gente precisa ter espaço físico adequado para receber essas pessoas. Então, a gente envia esses documentos da OSC e vê a relação enviada pela Casa dos Conselhos do município, pode variar, tá? Eu vou trazer um modelo de checklist aqui de Guarulhos, mas cada município pode variar e ter a sua relação de demandas. E aí, depois desses documentos prontos, a gente vai preparar o requerimento. Claro que esses são os básicos, né? Para você dar entrada, existem outros. O requerimento solicitando a inscrição no conselho. E aí, quais são os modelos que a Casa dos Conselhos envia para a gente? Se você entrar no site da prefeitura da sua região, na pasta da Secretaria de Assistência, ou pesquisar mesmo lá no Google, dá um Google, Conselho Municipal da Assistência Social do município tal. Vai aparecer lá e você vai ter contato, e-mail, telefone e tudo. Manda e-mail ou telefone, mas manda e-mail que fica registrado, solicitando os documentos principais. E quais são os documentos principais? Relatório de atividades do ano anterior e plano de ação das atividades do ano vigente. Então, estamos em 2025, relatório, o que você fez em 2024. Plano de ação, o que eu estou fazendo em 2025. Perfeito? E aí é preciso, para ter essa certificação, ter a equipe técnica de referência mínima, e quem norteia isso lá é a NobSUAS RH. Ou seja, a equipe mínima é formada por um assistente social e um psicólogo, se possível. E aí existe a carga horária mínima para que esses profissionais estejam atuando, né? Aqui em Guarulhos, por exemplo, pode atuar até 20 horas, mas máximo 30 horas, como já diz a própria legislação do assistente social. E aí tem que anexar os termos de voluntariado, se possuírem, né? Aqueles que atuam na OSC, entregar. Aqui em Guarulhos eles solicitam isso. Enviar sempre tudo em 2 vias para fazer o protocolo na hora da entrega. Você pode entregar pessoalmente ou você pode entregar digital. Em São Paulo eu sei que é assim, Guarulhos também é assim. Isso facilita, às vezes, o deslocamento e facilita também a agilidade e diminui a burocracia aí de papel. E também a questão da sustentabilidade, preservação aí, menos uso de papel impresso. E aí, feito isso em Guarulhos, a gente tem essa estrutura aqui, aguarda a visita do monitoramento, que faz a visita para acompanhar, e a aprovação do conselho para emissão de certificado.
Estou falando de Guarulhos, mas eu já fiz também para São Paulo. Em São Paulo é algo meio mais amplo, porque São Paulo é grande demais. Então você envia a documentação, toda ela é analisada e existem sistemas de cruzar as informações para ver se elas são evidentes ou não. E aí, feito isso, é deliberado, é aprovado em reunião do conselho e o certificado é enviado para a organização e tem um prazo mínimo aí de 12 meses de certificado para ser entregue. Aqui em Guarulhos, esse procedimento acontece até abril, então eu tenho, final do ano está acabando, eu tenho até abril do ano que vem para atualizar o nosso certificado, o certificado da OSC, para enviar para a Casa dos Conselhos. E aí é importante que a infraestrutura da OSC precisa estar em dias também, o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e a licença de funcionamento. Quem faz esses documentos? Quem faz documentos? Bombeiro e engenheiro civil. São eles que fazem. Eu conheço também alguns, se vocês precisarem, entre em contato com a gente, ok? Aí, dito isso, toda essa parte burocrática, embasamento legal, envio de documentação, vamos para a parte prática. Aqui em Guarulhos, eu vou trazer um modelo para vocês do checklist e vou trazer um modelo também dos relatórios e planos de ação que você pode desenvolver, do relatório e plano de ação. Tanto aqui, Conselho Municipal, vindo em Guarulhos a gente chama de CMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, documentos para a inscrição, e é bem legal que tem o roteiro, então você já sabe tudo que você tem que preparar, ó, requerimento, cópia do estatuto, cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria, comprovante de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é o CNPJ, aí o plano de ação, relatório de atividades, termo de voluntariado, tá vendo? E outros anexos que você acha necessário, importante enviar. Documento bem básico, bem simples, mas lembra, tem que estar em dia a organização, estatuto, ata, CNPJ, para você enviar. Plano de ação e relatório de atividades, você vai precisar da orientação de um técnico, de preferência um assistente social. Psicólogo pode fazer? Pode também. Coordenador pedagógico pode fazer? Pode também, mas de preferência um assistente social, porque ele vai conhecer a linguagem, a terminologia, a nomenclatura, a legislação para poder preparar esse material. E aí você usa esse checklist como parâmetro para você ver em que ponto que você está, o que você está fazendo. E aí, quando eu atendo as organizações, eu faço também muito atendimento disso de certificações para organizações. Já fiz aí para mais de 20 organizações, mais de 20, é isso mesmo. Nós vamos, eu começo sempre pelo relatório. Ele diz lá o plano, mas eu começo sempre pelo relatório. Então, o relatório é aquilo que eu fiz no ano anterior. Então, tem as informações, os dados pessoais da diretoria, do presidente, do técnico responsável, a área de atuação, enfim, o que você vai fazer. E depois a gente começa a descrever a organização. Quais são os objetivos estatutários, quais são os espaços físicos que a organização tem, quais são as receitas que a organização tem, qual é a fonte de financiamento que a organização tem. Isso é um modelo de Guarulhos, tá? Que a gente está trazendo aqui. E aí, todas essas informações eu anexo e informo, coloco no relatório aqui, e eu vou tendo uma visão panorâmica da organização. Gente, isso é bom não apenas para você obter a certificação, mas você ter uma visão panorâmica do que é a organização. E aqui, ó, tá vendo? Isso ficou bem grande, que é uma relação de todos os bens físicos, patrimônio, administrativo, tudo você relata aqui. E aí você vai relatar também o quadro de RH, quem são as pessoas que fazem parte do seu RH, se essas pessoas passaram por treinamento e qual foi o treinamento. E aí a gente encerra esse relatório descrevendo, fazendo a descrição do serviço, né? Que tipo de serviço que vai ser realizado, qual público que vai ser alcançado, se é criança, se é adolescente, se é adulto, quais dias de funcionamento, o endereço, qual a abrangência, em quais bairros que vocês estarão, qual a articulação que você vai fazer em rede. Eu tenho esse modelo é específico de Guarulhos, se você quiser como parâmetro para analisar, você pode ver. E aí a gente tem as assinaturas das pessoas específicas, né, que fazem essa assinatura dos relatórios. Geralmente é o presidente que faz essa assinatura juntamente com assistente social, Esse é o relatório, tá?
Aí nós temos o plano de ação. Se o relatório foi o que aconteceu, o plano de ação eu estou relatando o que vai acontecer. Então, mesmo procedimento, informações, falo sobre espaço físico, eu falo sobre estatuto, eu falo sobre a ata. E aí, depois eu vou relatar as atividades que acontecerão no ano de 2025. Eu tenho o costume de relatar mês a mês, tá? E oriento as organizações que façam mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mês a mês o que vai acontecer, qual o objetivo dessa atividade, porque isso é importante para quem está vendo de fora mensurar. A gente que está na organização, a gente sabe o que acontece, mas a gente está chamando um conselho para que ele possa entender o nosso trabalho e certificar o nosso trabalho. Então, quanto mais nitidez eu tiver, mais evidências eu tiver para que a pessoa possa compreender, fica mais fácil de a certificação sair. E é muito parecido com o relatório. Depois, a única diferença é que eu estou relatando o que está acontecendo agora. O relatório é o que aconteceu anteriormente. E aí eu faço a mesma informação. Patrimônio, relaciono todos os itens que eu tenho, espaço físico, infraestrutura, relaciono tudo, o tipo do serviço que eu vou executar, endereço, enfim, quadro de RH, e aqui tem que ter equipe mínima de atuação, tá? Equipe mínima, como eu falei, se é na assistência social, um assistente social, psicólogo, e aí os educadores sociais, orientadores, facilitadores, enfim, a carga horária que cada um deles vai executar, se tem voluntários também, é importante que eles participem também. E aí tem também as assinaturas, que é o presidente e assistente social, que podem assinar o documento também. E aí, gente, a fonte de onde eu tirei essas informações, sou de Guarulhos, entrei, claro, no Conselho Nacional da Assistência Social, pegar as informações, mas se no de Guarulhos, me foco aqui no Conselho da Assistência Social de Guarulhos e os arquivos que eu tenho no Dicas Terceiro Setor. Esses foram de 2022. Então, essa certificação, ela é importante para diversas situações. Por exemplo, se você quer pleitear a verba pública, se você quer pleitear emendas parlamentares, se você vai participar de editais privados também, algumas empresas solicitam isso, por quê? A certificação, ela autentica o seu trabalho e reconhece o teu trabalho dentro do município. Então, as pessoas falam, eu quero ser CMS para ter verba pública. Sim, é ótimo, mas não somente para isso, tá bom? Isso é importante para fidelizar também o teu trabalho e você seguir conforme a legislação. Então, se você não tem ainda essa certificação, elabore, organize a estrutura, estatuto, ata, se não tiver, entre em contato com a gente. Nós temos a equipe específica para isso. As certificações municipais, realmente, minha área mais de atuação, e aí a gente vai te ajudar dentro de consultorias aí para que você possa ter um trabalho dentro da legislação e preparado para participar de editais de chamamento público, como editais também privados, ok? E é isso, gente. Um grande abraço. No próximo vídeo a gente vai falar sobre CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tchau, tchau.